a usar a técnica pela técnica só porque a técnica está aí à disposição e para ser consumida. Então, nesse sentido, é amedrontador porque alguma referência que poderíamos ter, que poderia oferecer limites ao uso dos meios, né? Essa referência ela é fraca, ela é muito pouco chancelada por todos, ela é muito pouco discutida, se não completamente ignorada. Ou seja, produzimos meios pelos meios, produzimos os meios para usar meios, produzimos técnicas para usar as técnicas, mas o que vai acontecer não temos a menor ideia. É verdade. E isso é muito desesperador, né? Peraí, você está usando isso, mas o que você tem em mente? Não, como assim? Estou usando porque está todo mundo usando, porque está à disposição, porque está à venda, porque, né, circula o capital, porque então, parece que é do interesse de quase todo mundo que ninguém ofereça alguma resistência ao consumo desenfreado dos recursos técnicos. E veja, todos aqueles que poderiam oferecer resistência, que são as pessoas, digamos, mais maduras, mais, assim... resistentes, né? Essas foram sendo, pouco a pouco, deslegitimadas pelo sistema. Então, quando você pensa, digamos, no papel dos anciãos, né, que em algumas sociedades já foi um papel de referência, de norte, de definição de grandes princípios, né? E o ancião ele foi colocado numa posição de fragilidade simpática, né? Alguma coisa assim que, na melhor das hipóteses, a gente deve proteger para uma velhice feliz. Mas uma velhice feliz quase sempre jogando dominó, né? E é alguma coisa que não tem a ver com as grandes decisões, com as grandes reflexões. Da mesma maneira, a falta de credibilidade hoje dos professores, e não é só numa sociedade como a nossa, é no mundo todo, né? Com honrosas exceções, parece ter a ver com isso. Quer dizer, todos aqueles que tinham a possibilidade de propor reflexão crítica ao consumo desenfreado foram sendo pouco a pouco erodidos na sua legitimidade, e com isso foram ganhando estatutos pouco decisivos na sociedade. E aí o que você tem hoje, enfim, essa histeria de consumo de recursos técnicos sem que tenhamos a menor ideia de para onde queremos ir. Quer dizer, sem que o valor da vida transcenda a esse uso, sabe? Usando isso para aquilo, né? Eu estou usando isso para aquele outro, eu estou usando isso para diminuir a desigualdade entre as pessoas no mundo, eu estou usando isso para aumentar a liberdade das pessoas no mundo, eu estou usando isso para... Não tem um porquê. Não, eu estou usando isso por isso, usando. E ponto final. Né? Então, nesse sentido, alerta máxima, né? Porque quando você reduz as referências da vida a enriquecer e ficar famoso, vamos combinar que isso aí resolve para quase todo mundo a vida boa. Né? Você chega, escuta, o cara é rico e famoso, ponto final. O que mais ele quer? Né? O que mais ele quer? Fala, não, mas parece que ele era meio triste. Então... Aí vai ser triste em Paris. É um xarope, entendeu? Porque... né? Triste, tem tudo o que quer, tem tudo que quer, né? Não tem o direito de se posicionar como triste, né? Então, a partir do momento que tudo se reduz a capital econômico e capital simbólico, ou seja, fortuna e reconhecimento, é claro que a vida perdeu muito do seu charme. Porque... Vamos parar para pensar, a degustação do que há de mais fino na produção humana não depende nem de ser rico, nem de ser famoso. Claro. Né? Hoje em dia você pode visitar os principais museus do mundo da sua casa e de graça.
com visitas guiadas, né? Se você tiver condições para degustar o que há de mais elevado, você pode fazer isso. Todos os livros estão na palma da sua mão, todas as obras artísticas. Nossa. Então, quer dizer, todo o resto parece ser uma imensa compensação pela nossa incapacidade de ter prazer com o que é simples. Sim. Nunca vi ninguém à beira da morte reclamar ou falar, pô, eu devia ter juntado mais dinheiro, devia ter comprado mais casas. Ninguém vai se porque aí fica, se lamentar sobre aí isso. fica mais claro a vacuidade do instrumento, né? O instrumento enquanto instrumento sem referência de propósito, pois é, nada vale. Mas vamos falar de uma coisa arcaica, algo que hoje em dia algumas pessoas mais novas podem até nem conhecer. Um negócio é um dispositivo onde tem várias letras lá dentro, onde você folheia e tem palavras e você vai entrando num mundo chamado livro. Não sei, tem pessoal que não sabe o que é livro. Eu trouxe um. Então, vamos mostrar, vamos dar um exemplo pro pessoal. Mexa com cuidado, porque pode ser um dos últimos exemplares. Olha que beleza. Ilíada e Odisseia. Olha aí. Vamos falar de livros, esse artefato que mudou a história do ser humano, né? A partir do momento que as pessoas começaram a colocar no papel ideias e pensamentos e isso foi passado, eu pude saber o que você pensava, pude aprender contigo e daí colocar o conhecimento um pouco mais para frente, né? Foi. O livro, ele mudou a história. Não tem dúvida, né? Porque ele criou condições de maneira organizada, sistemática e em larga escala de você chegar mais rápido ao conhecimento acumulado até então. Antes disso era passado de uma pessoa para outra só. Com todos os, digamos, os percalços que esse tipo de comunicação e tradição incorrem, né? O livro, ele permite que você, num espaço de tempo relativamente curto, você percorra séculos de produção de conhecimento até chegar no ponto de propor conhecimento inédito, né? A propositura de um conhecimento inédito é uma propositura que exige, né, condições materiais de conhecimento do que foi proposto até então. E o livro, ele é peça fundamental na história da nossa humanidade. E por que esse, em especial, essas duas obras, Ilíada e Odisseia, são especiais? Eu sei que você tem uma paixão quando fala dessas duas obras, mas por que elas são especiais? Bom, minha história com elas é curiosa, porque eu ia lá para a escola, né? E depois, digamos, de um certo nível escolar, todo professor que entrava, ou quase todo, em algum momento virava e sacava essa, né? Olha, inclusive tem a Ilíada e a Odisseia, né? Citava. Será que são duas irmãs, né? A Ilíada e a Odisseia. E a Odisseia, né? Ou será que são tal? Aí o cara falou, olha, são obras, né, e tal. Bom, e aí o aluno mais, assim, né, levanta a mão e diz, escuta, é para ler, né? O professor disse, olha, né, pode até ler, tal, mas não se exige a leitura completa do texto, até porque o texto é isso, o texto é aquilo, o texto tem um estilo muito antigo, o texto é poesia, o texto, entendeu? Então, talvez você encontre dificuldades na leitura. Então, pelo menos saiba que um tal de Homero produziu essas duas obras, a Ilíada e a Odisseia, que são séculos e séculos antes de Jesus e tal. E aí era um atrás do outro, né? E num determinado momento da vida eu peguei e falei, não, mas não é possível.
vamos pegar esses textos e vamos ver do que se trata. Porque, pô... Você ainda não se inscreveu? Deu like e comentou? Você tá brincando com o perigo.